Que a paz que excede todo o nosso entendimento seja com cada um de vós. Esse é nosso momento meditando na palavra e eu confesso que para mim é motivo de grande alegria poder dedicar um tempo para meditar na palavra. Isso é cura para a nossa alma, é alimento que nos nutre. E a Bíblia chama o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça é considerada por Deus bem-aventurado. Eu desejo nessa oportunidade chamar a vossa atenção para uma porção das Escrituras que se encontra no livro de Números, capítulo 13, versículo 25. A Bíblia diz: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Eu daria um tema à nossa meditação: não faça como eles. Nós observamos esses 12 homens que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã, e depois de 40 dias eles voltaram, e 10 dos 12 voltaram desanimados, embora tivessem evidência, provaram da terra, tinha ali os frutos que comprovava que a terra era boa, mas eles olharam para os obstáculos. E quando uma pessoa começa a olhar para os obstáculos, isso fará com que ele e ela sinta dificuldade em prosseguir. Por isso a Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Vemos esses exemplos e devemos tirar lições disso. Nós também fomos convocados por Deus para lutar uma guerra. E precisamos ter coragem e confiança naquele que nos fez a promessa. Quem nos fez promessa não foi um homem, não foi um político, mas foi o próprio Deus. Nós vemos que Deus havia prometido a terra a este povo, mas eles teriam que lutar, eles teriam que expulsar aqueles habitantes da terra para então possuí-la. Não há vitória sem luta, mas também não há campeão sem laurel. E por que o tema dessa meditação é: não faça como eles? Porque incorremos o mesmo risco de ter a mesma atitude que aqueles 10 espias tiveram, e ao eles voltarem e contarem a Moisés e a toda a congregação, embora disseram que a terra era boa, mas que estava ocupada por gigantes, isso causou um desânimo na congregação. E eles desejaram voltar
da onde tinham saído. Essa é uma tendência do ser humano, voltar da onde um dia saíram. Mas nós precisamos ter coragem e confiança em Deus. O profeta irmão Branham, ele diz que Deus não é um covarde e ele não pode usar um covarde. Então, vemos exemplos de homens que ousaram confiar em Deus e foram vitoriosos. Josué e Caleb agiram de uma maneira diferente daqueles 10. Nós vemos outro exemplo para que isso fique bem fixado em sua mente e não faça como eles. Nós vemos uma multidão que seguia Jesus, até que Jesus traz um duro discurso. E muitas vezes Deus permite coisas para nos testar. Deus permite que certas coisas aconteçam para ver realmente se estamos decididos, se estamos determinados a prosseguir, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Aquela multidão seguia Jesus. Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, e isso atraiu uma multidão. As bênçãos sempre atraem as pessoas. As bênçãos naturais, bênçãos materiais, atraem as pessoas. Mas nós não podemos servir a Deus só porque somos abençoados financeiramente, materialmente. Nós temos que seguir e servir a Deus por revelação, por amor. Então Jesus disse para aquela multidão: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. E foi o suficiente depois deste culto, vamos dizer assim, dessa pregação, dessa mensagem que Jesus trouxe, para 70 discípulos virar as costas, ir embora. Essa mensagem foi, vamos dizer assim, um divisor de águas. A multidão que seguia entusiasmada agora já desanimou, agora já não queria mais seguir Jesus, e cada um tomou o seu caminho. Ficou 12, e um deles ainda era o traidor. E nós vamos ver que Pedro se aborreceu ao ver a igreja se esvaziando, muitos indo embora. E Jesus, percebendo isso, disse: não quereis vós retirar também? Mas Pedro, ele disse: para quem iremos, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido? Aí está a diferença. Nós não podemos fazer como aqueles 70, nós não podemos fazer como aqueles 10 espias, nós não podemos fazer como a mulher de Ló. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas ela não chegou àquele lugar que Ló e suas filhas chegaram. Por quê? Porque numa altura da estrada, ela olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. E Jesus nos adverte. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus disse isso? Isso é uma advertência para você e para mim. Quer dizer que nós que abraçamos essa fé, que decidimos um dia por Cristo, não podemos olhar para trás. Nós que colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. Embora tenhamos que enfrentar problemas, desafios durante a caminhada, mas nosso alvo deva ser Cristo. A nossa meta deva ser o arrebatamento. Vemos, para nós concluir essa breve meditação, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 3, nos diz: e isto faremos,
se Deus permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Nós estamos, como diz um hino, no fim da estrada. Lute, irmão, diz um hino. Sei que é difícil, às vezes, prosseguir em frente, mas vai valer a pena ser um crente. Muito breve estamos da nossa vitória. Não queira parar agora. E se porventura você teve uma queda, desistiu e se encontra parado à beira do caminho, retome a caminhada. Peça graça a Deus. É hora de se preparar. O arrebatamento está às portas. Não faça como eles. Não desanime. Não seja incrédulo concernente às promessas de Deus. Avance, prossiga. Deus simplesmente nos ajudará a conquistar cada inimigo que se opor em nosso caminho. Ele foi quem fez a promessa, assim como ele fez a promessa a Israel e cumpriu. Mas infelizmente, aqueles que desacreditaram da promessa de Deus e desejaram voltar para o Egito, ficaram prostrados no deserto, morreram por causa da incredulidade. Não seja como eles, não haja como eles, mas siga o exemplo de Caleb, siga o exemplo de Josué, siga o exemplo de Pedro, embora um homem falho, mas perseverante. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus te abençoe, persevere e você não terá decepção no fim do caminho. Seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. Ame essa palavra acima de qualquer coisa e Deus te honrará. Deus os abençoe.